Saravá, axé a todos. Muito bom, galera. Ótimo. Vamos de novo, né? Vamos ver aqui o que houve. Vamos aguardar o Pai Cris. Saravá a todos os irmãos, irmãs. Saravá. Vamos chegando, pessoal. Saravá a todos. Só aguardando aqui o Pai Cristiano. Só um minuto, vamos ver o que está acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa lá que o Pai Cris não tá conseguindo entrar, pessoal. Então, foi enviado aqui, vamos mais uma vez. Aí. Ah, agora sim. Saravá, axé. E aí, Saravá, Cris? saravá. Tudo Probleminha bem? de tecnologia, né? Mas a gente vai se adequando, né, a essa Vai. modernidade. Então, irmão, como é que você tá? Vamos fazer uma live gostosa com esses queridões, né? Oh, com certeza, com certeza. Muito E bom, muito aí, Cris, bom. como é que tá a situação aí de Porto Alegre? Então, boa noite. Sou o Pai Cris Ribeiro, do Templo Escola de Umbanda Sagrada Irmãos de Fé, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pelo convite aí do nosso queridão, irmão Pai Marcos. Vamos então hoje falar um pouquinho desse nosso tema, sobre esse vírus, sobre sacerdócio, qual é o nosso papel como sacerdote de Umbanda, condutores de terreiros, para que a gente possa junto chegar aí não num denominador comum, mas Sim. explanar um pouquinho qual é a nossa ideia, o que o nosso terreiro está trabalhando, como nós estamos tentando enfrentar esse desafio que é para nós, como sacerdotes, né, mantermos toda essa estrutura que nós temos de terreiro, de giras, de grupos espirituais, né, sacerdócio, teologia, desenvolvimento mediúnico, e por aí vai, todos os nossos cursos nos nossos templos. Muito bom. Então, Então, muito pessoal, feliz aqui. vocês já perceberam que a gente é marinheiro de primeira viagem, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, Cris, o convite. O Cris é um irmão de alma, de destino, que eu tive a oportunidade de acompanhar o sacerdócio, né, junto com a mãe Cassi, com a mãe Adri, outros irmãos queridões. E através do Cris eu ganhei um irmão de alma para essa vida. Eu tenho uma oportunidade de trabalhar junto com ele no terreiro dele, né? O Cris é dirigente do Templo Escola de Umbanda Sagrada Irmãos de Fé, né? Lá de Porto Alegre, um terreiro lindo, maravilhoso, encantador, um terreiro e um templo transformador, curador de alma, né? Curador de essências, despertador de consciências. Então, para a gente aqui, para mim principalmente, é uma honra poder conversar com o Pai Cris, né, que aceitou esse convite para falar um pouquinho do seu sacerdócio. E a gente sabe que muitos irmãos aqui estão nos acompanhando, estão em processo sacerdotal, né? Outros irão realizar a formação sacerdotal e outros já concluíram assim. E sempre é bom falar de Umbanda, sempre é bom falar de experiência dos irmãos, não é mesmo? Porque o próximo sou eu. Quando eu entendo que eu estou no outro, nós nos tornamos o uno, não é mesmo, Cris? E aí, irmão? Aí o palco é É seu. verdade, não? Eu fico encantado olhando, né, ouvindo as tuas palavras, para que a gente possa junto aprender, né? Eu sou suspeito, né? Eu aprendo muito com o Pai Marcos, é um grande mestre também na minha caminhada, um irmão, como ele falou, que esse grande espírito, né, me concedeu.
onde a gente pode trocar muitas experiências, onde a gente pode, né, acrescentar na minha caminhada sacerdotal. E agora nós também, né, acho que a gente também deve falar que estando fazendo um segundo sacerdócio, né, lá no Pai Alexandre Comino, em São Paulo, é uma oportunidade para nós irmos e voltarmos falando de Umbanda, É né? verdade. São muitos momentos assim de reflexões que a gente tem juntos, né? Cada um dentro da sua verdade, cada um respeitando, né? Mas o que nos admira e o que nos liga cada vez mais é que assim a gente pode ter sempre essa troca. Se tornou, transcendeu as barreiras da nossa religião. E é isso que quando a gente entende que a Umbanda transcende, não fica somente dentro do terreiro, não fica somente dentro da teologia, daquilo que a gente se fala, mas transcende, transborda pelo nosso coração a amizade, o amor, a gratidão, o carinho. E é isso que faz com que a gente possa hoje estar aqui falando sobre Umbanda, mas principalmente falando com amor. Novamente, né? Eu acredito que não é a técnica nesse momento que vai falar mais, e sim é o nosso amor, é aquilo que está realmente dentro dos nossos corações, para que a gente possa falar sobre sacerdócio e falar um pouquinho de Umbanda nessa noite. Muito bom. Então, a gente sabe, né, Cris, que na Umbanda a gente vai ao encontro de conhecer a nossa família espiritual, né? A nossa família espiritual, que poderemos dizer assim, constituída de mentores, guias, né, que nos amparam. E de uma certa forma a gente está ligado entre mentes e corações o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo que a Umbanda nos ensina ir ao encontro da nossa família espiritual, a gente também descobre a nossa família física, né? E aí que a gente começa na Umbanda a firmar nossos laços fraternos com os irmãos e indo ao encontro de firmar essas amizades, né? Então, o Cris, para mim, é um grande irmão. Aprendo muito com o Pai Cris, né? Com o seu alguns sete ondas, não é mesmo? Com o seu Saravá. Marabô, com toda a família espiritual Olá. do Pai Cris. E a gente está aqui firme e forte, né, Cris? Para quem não sabe, Nossa. pessoal, o Pai Cris trabalha na área da enfermagem, né, no Hospital de Clínicas, e ele está muito por dentro dessa realidade que nós estamos passando em relação ao Covid-19, irmão. Deixa para nós aí algumas informações aí para nos atualizar, Cris. Então, né, esse vírus, né, chegou para tirar a gente do nosso equilíbrio, né? Um desafio para todos nós, um desafio para a medicina, para a área técnica, porque não se esperava, né, de ganhar essa tal proporção, essa letalidade que esse vírus possui, né? Então, ainda não se tem nenhum trabalho científico firmado, gabaritado, para que se possa dizer, realmente é esse o momento, vamos por este caminho, porque são muitos estudos ainda sendo aplicados com os pacientes, né? Alguns já têm resultados satisfatórios, mas ainda é muito superficial tudo que tem, né? Então, no momento, o mais importante é fique em casa. Por mais difícil, por mais sacrifício para nossa área econômica, para tudo que a gente está vendo aí no mundo, mas a gente tem estudos e essa é a única comprovação que se tem no momento, que diminui muito as taxas de contaminação quando se realmente não se tem contato com o outro, para que a gente possa passar por essa curva, por essa onda, e a gente consiga deixar dentro da média para não entrar em colapso os nossos hospitais, centros de saúde, para que todos, no momento certo, possam ter o seu atendimento, a sua saúde, e a gente possa salvar vidas também. Mas então, nesse momento, de novo, a gente entende, é muito difícil, então, mas que o ideal é fique em casa, para que a gente possa, assim, ajudar também o próximo. Sim, muito bom. Eu imagino como é que deve estar sua agenda na semana aí, né? Nessa correria toda, né, Pai Cris? Tu me Né? comentou nesse momento que é um procedimento para sair de casa, é um procedimento para chegar em casa, né? A questão de manter, assim, uma limpeza física, da questão das contaminações. Cuidado, né? Então,
tem família, né? Muito interessante. A gente está aqui, todo mundo que está aqui online, Pai Cris, a gente também deixa o nosso axé para você na área da saúde, que é a nossa frente, né? O pessoal que trabalha na saúde está querendo, está fazendo a nossa frente no momento. Os nossos guerreiros são esses que estão vestindo branco, né? Estão acolhendo a todos, estão nos orientando, porque está todo mundo em casa, né? Mas a gente não sabe como é que está sendo o dia daquele que está trabalhando no ramo da saúde, né? Dentro dos hospitais, né? E buscando assim virar as noites, etc. Então aqui todo mundo deixa uma malá de axé, né? Para você, para todas as pessoas que trabalham na saúde, por todo o esforço, por toda a dedicação, amor e acolhimento que vem nos oferecendo. E a gente fica muito orgulhoso, muito feliz por isso, viu, Pai Cris? Na realidade é um desafio para todos nós, né? Porque, como eu falei, é algo que a gente não está acostumado, não sabe nem como lidar. Eu vou muito mais à frente, né? Não só a enfermagem, mas eu digo todas as profissões, né, que não pode ficar em casa, que são necessários para que a gente possa ter, no mínimo, um abastecimento, né? Esse sim, né? Os irmãos, né, dos supermercados, né, do ônibus, lixeiros, todos esses aí que estão também na linha de frente, correm muito mais risco, às vezes, do que nós, área da saúde, que estamos lá em atendimento, mas que, de uma certa forma, conforme a sua instituição, está ali paramentado, está ali protegido, né, entre aspas, desse Muito vírus, e bom. aí as pessoas que lidam na rua, às vezes não têm um total entendimento da gravidade, né? E às vezes está correndo risco e não está nem sabendo, na realidade, do que pode, né, o agravante que é essa Sim. doença. Mas a Ó, gente segue com muita fé, porque é isso que nos move, nos coloca à frente deste nosso trabalho material e espiritual, né? Nós temos que ter muita confiança naqueles que nos regem, que é algo muito maior que está movimentando agora o nosso universo, o nosso planeta, é a união de tudo e de todos, para que assim a gente possa aprender um pouquinho. Eu vejo que hoje as relações estão muito superficiais. As relações, na sua grande maioria, está muito necessitada. Então, houve também essa necessidade, não como uma forma de castigo, mas sim como uma forma de crescimento, de oportunidade de crescimento, que os mestres do astral se fizeram necessário nesse momento para que todos nós pudéssemos aprender a crescer, a se desenvolver. Então muito eu bom. vejo que nessa hora, aí sim a gente tem que colocar o nosso sacerdócio pessoal. Muito bom. Como dizia Chico Xavier, né, Pai Cris? Cedo ou tarde tudo passa nessa vida. De uma certa forma, isso vai passar e vai ficar o aprendizado, vai ficar o ensinamento, vai ficar, vamos dizer assim, as nossas ressignificações, né, mesmo nossos despertar. Porque a gente sabe que nós estamos passando, sim, de fato, por um momento de mudanças, né? Que vai fazer com que muita gente realmente desperte para aquilo que realmente importa, né? De perceber os seus caminhos, de onde vem errando, e vamos buscar assim, e de fato o que a gente aprendeu. Né? E quando a gente fala que ao usar aquilo que nós aprendemos, também vai ao encontro do nosso sacerdócio, né? O nosso sacerdócio de si mesmo, o sacerdócio que você busca um conjunto de conhecimento, de habilidades, atitudes, para poder também se relacionar com, não só consigo, mas com o próximo, né? Com a sua cosmovisão, a sua maneira de se relacionar com o todo. Então, com certeza não será igual, não será a mesma situação de sempre. Nós vamos estar numa nova consciência, uma nova maneira de se relacionar. Esse momento que fez com que muita gente ficasse em casa, né, também nos convidou a questionar, avaliar, não é mesmo? E buscar refletir, vamos dizer assim, sobre a nossa própria essência, né? Muita gente eu vejo agora nas lives que estão despertando para aquilo que estava adormecido, não é mesmo? Eu venho vendo pessoas falando sobre seus trabalhos pessoais, não só na área religiosa, né, mas na área profissional, em todos os campos. E venho percebendo o quanto essas pessoas estão também
se redescobrindo, vamos dizer assim, na sua potência adormecida, né? De passar e compartilhar o conhecimento. Quando a gente fala que é compartilhar e passar o conhecimento, é lembrar que a gente está numa era de aquário, né? Que é uma era de informações, de uma comunicação muito rápida, né? Mesmo de avanço tecnológico, de liberdade, de se opor ao autoritarismo. Então nós estamos numa condição hoje a nível planetário que a gente nunca adquiriu tanto conhecimento muito rápido, né? Tanta informação, tanto conhecimento de uma certa forma muito rápido. Então, isso nos convida a entrar numa nova era, uma nova condição de ser, né? De ter, de viver, de se relacionar. Então, com certeza, a gente está passando por um processo assim, de mudanças que vai despertar uma nova maneira de ser e viver com o próximo. Pai Cris, o nosso sacerdócio de Umbanda aí, vamos falar um pouquinho do sacerdócio? Né? O que você Vamos, nossa. fez, o que foi a sua maneira de se relacionar, o que representou o sacerdócio para você. Então, né, a minha história, eu venho de uma Umbanda bem tradicional, uma Umbanda bem popular aqui da região sul, onde se aprende com caboclo, o estudo vem deles. Eu sou muito grato, tenho um grande carinho pela mestra que eu tive nessa minha trajetória, o meu amor pelos seus guias, da qual ela me ensinou o principal nesse momento, que é postura e disciplina, que é o que eu vejo hoje, que muitos irmãos têm que galgar muito ainda para conseguir adquirir nesse momento, porque o sacerdócio ele vem trazendo como uma forma de burilamento, uma forma onde o sacerdócio te traz um conjunto de técnicas, de conhecimento, mas o que vai te fazer realmente um sacerdócio é a sua história, é aquilo que tu viveu, porque tu só vai poder aplicar realmente aquilo que tu viveu, aquilo da qual tu teve a oportunidade de vivenciar no teu dia a dia. O sacerdócio acrescenta, traz grandes conhecimentos. Eu tenho um grande carinho e uma gratidão e um amor também pelo meu mestre e também formador. Eu sempre digo que eu tive um pai e uma mãe nessa minha caminhada. Eu tive, né, a minha mãe Zilda, da qual ela me desenvolveu desde os meus 12 anos. Eu fiquei do lado dela 25 anos, em torno de 25 anos ao lado dela. E logo após eu conheci um pai de muito amor, de muito conhecimento, que soube me conduzir nessa caminhada, que é o pai Adriano Camargo. Ele eu também bato cabeça, é meu mestre, peço a bênção, onde eu reconheço esse mestre que foi para mim, nessa minha caminhada, na minha trajetória. Então, nesse nosso caminho espiritual, existem tantas pessoas de má índole, né, tentando usurpar, usar a religiosidade, a fé das pessoas. Então eu tive essa oportunidade onde eu tive esse pai e essa mãe de muito amor que me conduziram com tanto carinho e fez essa pessoa da qual eu sou hoje espiritual. Claro, eu tenho erros, estou no meu processo evolutivo, tenho todas as minhas limitações, mas acredito que com a fé, com amor, com dedicação, a gente consegue sim trabalhar e colocar aquilo que vem de dentro do nosso coração. A gente sempre tem que ser verdade. Às vezes não é o que os irmãos querem escutar, mas é o que realmente necessita no momento para o seu crescimento, para o meu crescimento e para o crescimento coletivo de uma grande escola espiritual que é a nossa Umbanda. É uma escola, é um reformatório. Então, o sacerdócio, eu vejo hoje muitas pessoas querendo ter e não ser, como o pai Marcos disse também. Então, é muito interessante que o pai Cris falou da avó Zilda, né? Uma mãe, vamos dizer assim, dirigente espiritual, ao qual ele fez parte de uma escola tradicional de Umbanda. E é muito interessante isso, é muito importante, né, pessoal? Destacar
essa informação, porque a gente está numa condição diferente hoje em dia, né? A própria mediunidade hoje vem ganhando uma expressão diferente. Estamos, assim, na era da informação, então a gente sabe que hoje a própria mediunidade vem transcendendo, assim, as formas mecanizadas, de fato, né? Então, como dizem alguns especialistas, vai chegar um momento que a gente vai estar com a nossa tela 3D aqui aberta e conversando com os nossos guias naturalmente, né? Mesmo não precisando mais de um ritual para poder acessar. Então, essa espiritualidade, ela vem acompanhando a nossa condição mediúnica, vem acompanhando a nossa evolução. Mas é tão interessante, né, Pai Cris, que a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa transformação sacerdotal está muito relacionado com essa velha guarda, né? A nossa mãe de raiz. A gente aprende no sacerdócio a honrar pai e mãe espiritual dirigente, né? Honrar a sua raiz para que você tenha uma árvore que possa ter uma boa base e assim, vamos dizer, se multiplicar no conhecimento. Então, é muito importante entender isso, que assim como o Pai Cris também tem a avó Zilda, eu também tive uma oportunidade, né, Pai Cris, com a mãe Esmeralda, que era uma médium das antigas, uma médium que tinha dificuldade de escrever e ler, era uma médium inconsciente, pouquíssimas médiums inconscientes, na sua condição mediúnica, né? E que ao incorporar, ela era tomada pelo divino, ela era tomada por uma força primordial, né, algo místico, algo além do nosso controle, onde ela falava outras línguas, ela conduzia aquele desenvolvimento da sua maneira, né? Então, como é bom a gente lembrar sempre, para quem está chegando agora, as nossas raízes, né? E lembrar que a Umbanda também continua sendo honrar pai e mãe, acima de tudo. E hoje eu vejo muitas pessoas criticando, né, sacerdócio. Eu vejo hoje sacerdote atacar outro sacerdote, dirigente, e eu acredito que quando falta conhecimento sobre a crítica, né, eu acredito que quando as pessoas começam a entender uma diversidade que possa afastar terreiros e sacerdotes, é porque não há umbanda, né, não há uma banda, né, não há uma união, não há uma família. Então é muito bom, e o sacerdócio nos ensinou isso, né, Pai Cris? Pai Adriano nos ensinou, ele foi maestro, né, uma maestria, nos ensinar o honrar o pai e mãe acima de tudo. E quando a gente fala honrar o pai e mãe, não é só honrar o pai e mãe fisicamente, mas é honrar o pai e mãe orixá, honrar pai e mãe espiritual, honrar os seus guias, honrar sua família espiritual, né? Eu gosto de dizer que eu não discuto com os guias que me amparam, né? Eu respeito a orientação deles e executo, né? Eu não tenho o hábito de discutir e questionar o que o guia pede para que eu faça. Então, é muito importante essa relação, e vai ao encontro do sacerdócio, né? Te oferecer essa maturidade, essa maneira de se relacionar com a sua família espiritual, né? Mesmo, Pai Cris? Não, é isso aí. E quem não honra suas raízes, né, a árvore não se sustenta. Não adianta, né? Hoje é um grupo, né, de conceitos, de técnicas, né? Só que o que vale mesmo é aquilo que tu vivenciou, como eu já havia dito, né? Porque o sacerdócio te traz isso, te traz esse conhecimento, te traz essa forma, mas que vale mesmo é aquilo que tu vivenciou com os mais velhos, né? A gente nunca pode perder isso, honrar da onde tu veio, dependente o formato, independente a forma, dependente do que você praticava anteriormente, antes de vir toda essa gama de conhecimento. Mas aqueles que vieram primeiro, que abriram, que existia realmente, como tu falou, essa mediunidade assim tão visceral, essa forma que te tomava de tal forma que tu perdia os teus sentidos. Hoje, nós tentamos, que é também um desafio dos sacerdotes, é trazer essa experiência mística, trazer esse trabalho com as nossas turmas de desenvolvimento, para as nossas turmas de sacerdócio, para a nossa turma do terreiro, é também encontrar essa experiência mística, porém, com esse novo formato, que a mediunidade tem para nos entregar, através de meditação, de entrega, de criar um ambiente, até algo mais cênico, para que tu possa preparar o ambiente para que o sacerdote ou que o médium possa se abrir, se entregar e possa sentir também essa experiência mística, da qual, na antiga, devido ao grau mediúnico e à impostação que se entregava antes mediunicamente,
era automático, né? Eu tenho histórias dessa mãe, né, da qual me desenvolveu, que ela trazia para nós um formato que ela tinha uma incorporação de tal forma que quebrava uma casa sem controle, porque necessitava, porque a mediunidade era mais matuta, precisava de um burilamento, precisava de aparar algumas arestas, né? Mas, enfim, Isso. tem somente gratidão para Muito tudo bom. isso. E amo a Umbanda, e a Umbanda é a nossa vida. A gente É, sai, né? Enfim, é muito sim. bom, muito bom. Então, muita gente me pergunta, né, que, Pai Marcos, eu sou condutor de um terreiro, né? Falando de sacerdócio, é bom a gente clarear alguns aspectos, né? Muita gente fala assim, Pai Marcos, eu sou dirigente de um terreiro, né? Eu sou um sacerdote ou não? É muito bom esclarecer que todo aquele que dirige uma casa é um sacerdote, né? Há um sacerdócio doméstico, vamos dizer assim, que é aquele que você vai adquirindo com o passar da vida, onde você vai aprendendo com seus guias espirituais, você vai aprendendo com a própria escola da vida, que é o nosso primeiro mestre. Então, todo aquele que dirige um templo é, de fato, um sacerdote. Ele é aquele que está intermediando o dote do sagrado, não é mesmo? Você é um sacerdote perante a comunidade a partir do momento que o seu templo está vivo. De que maneira? Legalizado. Né? Você, a partir do momento que o seu templo ele passa a estar legalizado, você passa a ser um sacerdote perante a comunidade. E a partir do momento que você ganha, vamos dizer assim, a incumbência dos seus guias espirituais de conduzir um trabalho, estar frente a uma comunidade, orientar pessoas, você também tem o aval da espiritualidade. Né? Então a gente sabe que hoje existem maneiras de você acessar um sacerdócio. Né? Porque a gente pergunta assim, poxa, mas a mãe Esmeralda e a avó Zilda, que não fizeram o curso de sacerdócio, são sacerdotisas? Com certeza. Né? É uma outra estrutura de buscar o conhecimento, né? Então a gente pode buscar o sacerdócio doméstico, entre aspas, é aquele que vive com o mestre da vida, a escola da vida, adquirindo conhecimento. A gente tem aquele sacerdócio na vertical que já é conquistado em outras vidas, está em você, você é aquilo, né? E temos o sacerdócio da horizontal, que é aquele que por dedicação, por amor, por busca, você vai adquirindo esse conjunto, essa formação com o Pedro, que buscou com o João, que buscou com o Mário. Então, o sacerdócio está além de um curso, né? Não fazer o sacerdócio, estar frente a um terreiro, não deixa de te fazer um sacerdote. Né? A formação sacerdotal, o curso sacerdotal, é uma estrutura aberta, ou seja, ela está além do terreiro para que possamos, assim, oferecer essa envergadura para outras pessoas também. Não de fato que irão abrir um terreiro, que traz a vocação de abrir um terreiro, mas que irão de fato conduzir a si mesmo e falar perante a nossa Umbanda. Então, existem muitas maneiras de se realizar o sacerdócio, né? Até porque na tenda Nossa Senhora da Piedade havia uma formação sacerdotal interna, né, que ao final era feito um amaci. Então essa estrutura de sacerdócio que começou a abrir, vamos dizer assim, para receber outros irmãos, que não seja de maneira interna, isso foi com o tempo. Né? Depois do Imprimado de Umbanda, a gente tinha o curso de formação de chefe de terreiro com Benjamin Figueiredo. Então, isso foi se desenvolvendo até chegar em Pai Ronaldo Linares, de um curso de doutrina e desenvolvimento mediúnico, vamos dizer assim, firmar e criar essa estrutura, essa metodologia, vamos dizer assim, né, que nós tivemos a oportunidade de saber também que o pai Rubens Saraceni buscou com o pai Ronaldo, o pai Adriano, e logo após a gente acabou buscando essa metodologia, essa linha teológica, doutrinária, com o mestre Adriano também. Então o sacerdócio é muito além, né? É muito além de você despertar, de estar morto, morto em consciência, morto em viver e deixar a sua vida passar sem reflexão de forma mecanizada. Então o sacerdócio é muito além. E todos aqueles que têm a oportunidade de fazer o sacerdócio, eles buscam de uma maneira acelerada esse conjunto equilibrado, né? Esse conjunto que um sacerdote deveria ter, de ter postura, atitude, conhecimento e habilidade. Saber lidar, ou seja, saber quem é a sua família espiritual, com quem trabalha, como conduzir pessoas, né? Mesmo porque o sacerdote também é uma pessoa como todas as outras, né? Que tem as suas responsabilidades, seus compromissos como uma pessoa comum, mas também está vivenciando a sua mediunidade de incorporação, além de conduzir
uma comunidade. Então, o sacerdote também é uma pessoa simples, como todas as outras. Então, o sacerdote é aquele que tem o dote do sagrado. E essa velha guarda também não deixou de ser um grandes sacerdotes que nos ensinaram, vamos dizer assim, né, Pai Cris? Como é que foi a sua transformação, Pai Cris, com as apresentações, preceito? O pessoal fala muito de preceito no sacerdócio, né? Mas não, tuas palavras foram muito bem colocadas nesse momento, né? Porque não, o sacerdócio está muito fora da questão de um curso, né? O sacerdócio está no seu formato, no seu conhecimento e é a forma que tu coloca ele no teu dia a dia, né? E sobre as apresentações e preceitos, nossa, era tudo muito mágico para mim, porque, como eu sempre disse, né, a Umbanda está dentro de mim, corre nas minhas veias, está nos meus órgãos, na minha vida. Então, eu realmente passei pelos preceitos com muito entendimento, né, no silêncio, a totô, porque se era necessário rever, olhar as poeiras que a gente coloca embaixo dos tapetes. E a cada momento, a cada apresentação era mágico para mim, era único. Era de tal forma assim que ficava gravado, né, no meu ser, na minha vida, no meu mental. Se eu tiver que realmente tivesse a oportunidade de passar tudo de novo, passava sem sombra de dúvida, porque isso daí está em mim, está em ti, está em nós, está no grupo, e a gente faz porque ama. Então, sempre tem aquele orixá que tu tem a tendência a olhar com maior intensidade, outro nem tanto, mas todos dentro da sua parcela de transformação em nós se fazem presente. E o grupo, né, eu também tenho que falar, né, do meu grupo sacerdotal, que foi fantástico, foi um grupo que se uniu, que também a gente sinto muita falta, saudades, mas E você está momento conduzindo assim um que barco, foi... né, Pai Cris? Você está E conduzindo um hoje, barco, né, fala um depois pouquinho de do barco. 3 anos, nosso terreiro está aberto. Eu também tive essa oportunidade, né, pela espiritualidade, porque nós não somos nada, né, nós humanos, né? Quem nos conduz é a espiritualidade. E eu tive a oportunidade de estar hoje conduzindo um barco, soldados de Aruanda, são os meus queridões, né? Estão aí nesse processo. Eu também não faço Umbanda sozinho. Eu tenho a mãe Cássia ao meu lado, que é uma grande sacerdotisa, que também tem que ficar registrado, que ela, dentro do seu habilidade e conhecimento, também ela me ajuda muito a conduzir esse terreiro. Então, a gente teve a oportunidade também de fazer o sacerdócio juntos, e hoje estamos conduzindo o nosso terreiro, esse barco sacerdotal, que é um desafio para mim, para eles, para todos nós. E vamos lá, segue o barco. Muito Esse momento interessante. de reclusão aí, a gente toca junto, vamos aí, vamos se reinventar. Com certeza, esse é o maior desafio. Sair da nossa zona de conforto, onde a gente possa estar sendo desafiado. A cada apresentação, nós somos desafiados a nos olharmos. E esse momento, nós, como sacerdotes, estamos sendo também convidados a sair da superficialidade, a sair do normal, e que está dentro dos nossos terreiros, dentro daquele quadrante que nos traz confiança, e agora conduzir os nossos terreiros à distância. E assim a gente tem que ser, para que o nosso exemplo crie semeaduras, para que lá na frente a gente possa colher esses grandes louros que a vida com certeza vai nos dar. Sim, muito bom. Sabe, Pai Cris, que o sacerdócio me ensinou a desapegar, né? Desapegar de roupagens, né? Ilusões, rótulos e cascas que a gente, com o tempo, durante a escola da vida, a gente vai cristalizando, né? Às vezes é muito bom ser sofredor, às vezes é muito bom, né, ser pedinte, porque te gera uma zona de conforto, né? Então, muita gente está na Umbanda, quando você fala, muito interessante o que você falou, irmão, sobre a questão da maneira de se relacionar artificial, né?
Então tem muita gente na Umbanda, longe de entender a Umbanda, né? Fazendo da Umbanda algo muito artificial, né? Um balcão de pedidos, aonde eu vou ao encontro do sagrado para pedir assim, vamos dizer, o remédio daquela minha dor de barriga, das minhas causas, que de certa forma, que eu não permito de perceber a minha responsabilidade. Né? Eu gosto muito de Freud quando ele diz qual a sua responsabilidade no caos da sua vida. Né? Ou melhor, de que maneira você contribui para a desordem da sua própria vida. Então a gente se apega durante a vida, criar a zona de conforto. É muito mais fácil, né? Eu ser um sofredor, eu ser um coitado, uma pessoa que é renegado, o isolado, né? Do que realmente eu entender que de que maneira eu venho todos os dias focando nos meus sonhos, né? Todo mundo tem sonhos, todo mundo é inspirativo, né? Então, de que maneira todos os dias eu venho alimentando os meus ideais? De que maneira todo dia eu venho alimentando e co-criando, vamos dizer assim, em busca daquilo que para mim é importante? Então, o sacerdócio, ele me ensinou muito essa questão do desapego. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Pai Marcos, eu tenho um sonho, sabe? Eu gostaria muito de escrever um livro, de falar, de gravar até mesmo essas lives. Então, vocês são muito corajosos porque eu tenho medo de falar. Eu acho que eu vou ser criticado, as pessoas vão botar ali alguma coisa que vai me expor ao ridículo. Então, muitas pessoas alimentam essas crenças sabotadoras, essas crendices, vamos dizer assim, não é mesmo? E o sacerdócio, ele te mostra que você é o ator principal do seu filme. E se você não fizer, você vai ver o outro fazer. Não é mesmo? Que você realmente precisa todos os dias. A Umbanda, ela te dá a disciplina. Você falou da disciplina. Né? O sacerdócio, ele é algo que vai ao encontro da disciplina. Né? Vamos lembrar que Emmanuel para Chico, ao anunciar a missão, vamos dizer assim, familiar que ambos tinham a realizar aqui na nossa dimensão humana, Emmanuel disse assim, Chico, você vai precisar de 3 fatores para realizar a nossa missão, vamos dizer assim, na nossa era, né? E Chico perguntou, não, mas quais são os fatores, né, as qualidades? E Emmanuel respondeu, anota aí, disciplina, 2, disciplina, e 3, disciplina. Então a disciplina no sacerdócio é algo muito, muito fundamental para que você possa buscar a autodisciplina dos seus pensamentos, não é mesmo? Buscar a disciplina do seu sentimento. Se você não conseguir se autodisciplinar, você não consegue conduzir uma pessoa, ou não consegue conduzir a si mesmo. Então, o sacerdócio me ensinou muito esse desapego da sofrência, né? Como o Pai Adriano nos ensina, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Né? A fuga da consciência, a fuga da realidade, não querer olhar para si e buscar, como o Senhor falou também, Pai Cris, o caminho da correção do raciocínio. Né? O sacerdócio, ele é algo para mim muito fundamental, que eu gosto de dizer para as pessoas, que são 3 caminhos. O sacerdócio, ele é e sempre será um caminho de correção de sentimento, né? Correção de raciocínio e reforma íntima. Então, o sacerdócio me ensinou a desapegar dessa sombra que na Umbanda a gente lembra e aprende a lidar com ela por intermédio de nossa esquerda, Exu. Né? E Pombagira, os nossos interiores, nossos abismos, né? Nossos sentimentos mais ocultos que nós interiorizamos assim, porque não temos condições ou não temos coragem, melhor, de olhar de frente. Então o sacerdócio me ensinou a desapegar dessas crendices, dessa sofrência de entender que eu preciso esperar que os outros façam algo por mim. Então o sacerdócio, ele me deu a ferramenta e disse, o caminho é seu. A transformação, ela é sua, só depende de você mesmo, né? E a gente começa a aprender isso com o Preto Velho, a gente começa a aprender isso nos nossos preceitos, né? A gente começa a aprender isso em cada aula. O Pai Adriano, ele era muito enfático na questão comportamental, né? Ele dizia, olha, o sacerdócio é um conjunto teórico de que você vai aprender, mas também é muito comportamental. Você precisa entender seu comportamento mediúnico, você precisa entender seu comportamento humano, você precisa compreender o seu comportamento espiritual. Então, é muito importante que o sacerdócio, ele te ofereça essas portas, né, Pai Cris? E os preceitos ajudam a tocar nessa natureza que nós temos, né? De desapegar. Então, os preceitos das apresentações do sacerdócio, para mim, era momento de eu entrar em mim mesmo. Era momento de você ir de maneira visceral, como você falou, lá no íntimo, lá no mais íntimo de você, e dizer assim, poxa, quem é você? O que eu estou? Quem eu era? O que eu gostaria de ser. Então, esses preceitos, eles são muito fundamentais para isso, né, Pai Cris? Como é que foi o seu preceito aí? Vamos ver. Qual foi o pior dos preceitos aí?
Não, na realidade, eu tive o preceito de Mãe Oxum, Pai Xumaré, foi bem tocante, foi bem, Oxum né, Chumaré, marcante. Oxum Xumaré legal, foi bem marcante interessante. para mim, né? E a apresentação toda em si, para o nosso grupo, eu acredito também que foi uma apresentação que ficou marcado para todos nós, né? Teve um momento aí que a gente até ouviu umas coisas lá dentro da mata, assim, algo de uma tribo tocando, eu me lembro muito bem, assim, tivemos a vivência com os caboclinhos da mata, que ficou, acho que tu deve também lembrar que foi, Foi assim, lindo, irmão. Eu acho que foi, vou ser bem fantástico sincero, aquilo foi o ali. único momento, eu acho que foi um dos poucos momentos, foi uma ou duas vezes que eu tive a oportunidade de me entregar de uma forma que nem eu sei falar para aqueles caboclinhos da mata. Foi algo assim que todo mundo, foi unânime, né? Todo mundo foi tocado. Foi, não, aquilo ficou registrado, aquele trabalho, aquele momento, né? Ficou marcado, acho que dentro do nosso ser, aquele momento. Mas a cada apresentação, como tu falou, te convida para esse momento de tu te trabalhar esse religare, né? Religare com Deus através, né, de suas divindades, e assim a gente vai aprendendo, né? E o desafio maior fica quando tu conclui um sacerdócio, e agora? Irmão, agora que vai começar. O sacerdócio Muito começa, é bom, no é. final, quando acaba. Bem isso Daí aí, bem é isso aí. você com você mesmo, com os seus medos, porque isso não passa. Na realidade, isso somente aumenta, porque tu tem que colocar em primeiro lugar a tua fé e confiar nos teus guias que te acompanharam todo aquele tempo durante teu sacerdócio, para que te burilou, te trouxe a sua transformação, e assim, em a cada trabalho, após teu sacerdócio, tu realmente colocar a tua envergadura, a colocar o teu trabalho, para que tu possa daí transformar o outro que te procura, transformar aquele ser, porque os problemas não vão acabar. Pelo contrário, os problemas vão se somar diante da tua trajetória espiritual. Por quê? Porque se tu teve condições de passar por toda aquela transformação, com certeza tu vai ter condição de ser aquele tratador de almas. E eu vejo que esse, novamente eu digo que esse é o momento maior que nós vamos ter agora, nós, como sacerdotes, sacerdotisas, irmãos de fé, diante da nossa humanidade. Agora que nós vamos ter que mostrar realmente o nosso sacerdócio, mostrar para qual nós estudamos tanto, para dar auxílio, porque os problemas não pararam, somente o problema do vírus. Ainda continua os irmãos drogados, continuam os problemas familiares. Agora, se a gente for observar, aumentou, porque diante do isolamento social, as famílias estão mais presentes, ainda o abuso do lar, né? Feminicídios, tudo isso é um trabalho que o sacerdote desenvolve com a sua comunidade, porque o mestre, como é aquele ditado, né, que o mestre só aparece, né, assim que se fala, quando vem Sim. o trabalho. Então é assim que agora nós temos que nos reinventar, porque de uma forma longe, né, à distância, nós temos que estar ainda intermediando tudo aquilo que já acontecia diante de todo um trabalho espiritual. Né? O atendimento não pode parar, porque o que eu vi nesse momento, a gente está tão interligado com a espiritualidade, né? Recebendo insights, né? Que a gente percebeu que todas as religiões continuaram o seu trabalho, os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, e nós, Umbanda, no primeiro momento, pelo que eu vi, fechamos os nossos terreiros, fechamos as nossas portas, por causa de um medo que se assolou, que se instalou, que com razão, mas eu vejo que esse é o convite maior para Salve, nós Pai agora, Cláudio. como Saravá, irmão, Saravá, Pai Cláudio. Agora, o convite maior para nós, como sacerdotes, o nosso desafio é mantermos essa ligação com os nossos irmãos, mantermos os nossos trabalhos sociais diante de uma comunidade,
porque quando a gente assume esse trabalho, nós acabamos sendo sacerdotes de uma comunidade, não só de uma corrente espiritual mediúnica, e sim daqueles irmãos que estão indo, que frequentam o nosso terreiro, que estão lá aguardando uma palavra, um conforto, e isso parou. Isso como uma coletividade, pelo que eu vejo pelas redes sociais, grandes irmãos fecharam seus terreiros. Eu vejo hoje que o trabalho está muito maior do que um conceito, do que uma técnica de falar sobre conhecimento de que nós adquirimos através de toda essa gama de estudo do nosso amado e saudoso pai Rubens Saraceni. Agora o nosso sacerdócio nos pede um novo olhar. E esse é o olhar que eu vejo hoje de nos transformarmos, é de atendermos ainda a nossa comunidade, da qual está clamando pelos nossos terreiros, clamando pela nossa ajuda, clamando pelas nossas palavras. Eu queria ver contigo como é que está isso, como que está fazendo, como está conseguindo organizar isso lá no Templo Beira-Mar, com a tua comunidade. Sim. Então, pai, que sabe que, olha interessante, eu nunca me senti tão próximo, estando tão longe, né? Eu É isso acredito que aí. todo mundo aqui nesse grupo aqui sente isso. Olha que interessante, né? O isolamento, ele é um isolamento que nos convidou, sim, a nos isolar do próximo, talvez do terreiro. Por mais que eu estou indo para o terreiro todos os dias, né? A gente vai todo dia, de manhã e de tarde, trabalhar. Então, mas é uma frase muito interessante que eu ouvi esses tempos dos guias espirituais, porque a gente vai para o terreiro fazer a manutenção, trabalhar, produzir material, e sentado naquelas conversas com os guias, de frente para o Preto Velho, ele me disse essa frase, né? Você nunca esteve tão próximo, estando tão longe do outro. Né? E se você olhar, nós somos aqui um grupo de pessoas que estamos muito próximos, estando longe de certa forma. Então eu acredito que esse momento que a gente está passando, Pai Cris, é também para nos convidar até, vamos dizer assim, ressignificar a nossa maneira artificial de se relacionar com o terreiro, né? Porque a gente sabe que eu estando num templo não de fato faz com que eu esteja de verdade. Né? Quantas pessoas iam ao encontro do seu templo em dia de gira, por exemplo, de maneira tão artificial, como você, né, levantou ali na sua questão? Quantas pessoas estão lá no templo, mas não estão ao mesmo tempo? Né? Quantas pessoas estavam frequentando os seus templos em busca do sentido do desenvolvimento mediúnico, mas era tão artificial estar lá, como se era mais importante eu estar no templo conversando sobre a novela, né, o que falta lá no Big Brother, etc. Então, esse momento de isolamento também está nos convidando a ir ao encontro de entender realmente a importância do trabalho presencial, né? De estar dentro de um templo, comungando com os guias espirituais, bebendo da taça da espiritualidade, né? Bebendo do elixir da vida, da longa vida. Então, muita gente nesse isolamento está começando a perceber, porque eu recebo todo dia mensagem, né, Pai Cris? Ai, que saudade do templo, ai, Pai Marcos, que saudade do templo. E aí eu gosto de dizer assim, então agora é hora de vocês perceberem, né, realmente o sentido do templo. Porque se agora você está sentindo saudade, quantos de nós, no momento que nós estamos lá no templo, a gente não dava importância para uma meditação antes do trabalho? Né? A gente realmente estava lá mais pensando em ver o fulano, conversar com a ciclana e falar sobre a novela. Então, nesses momentos, a gente também está percebendo a importância, né, de um rito, de estar na nossa casa, na nossa morada sagrada, né, de frente para um congá, né, entre irmãos de Umbanda, usando o mesmo uniforme. Né? A gente usa o mesmo uniforme na Umbanda porque vai ao encontro de nos gerar um sentido de igualdade. Eu gosto de pensar assim, né? Nós usamos o mesmo uniforme porque isso lembra sentido de corrente, de família, de igualdade, de fraternidade, né? De congregação mútua. Então, nesses momentos de isolamento, a gente começa a perceber isso, né? Poxa, olha a saudade, olha a falta que me faz estar lá no meu templo, batendo cabeça para o meu congá, batendo cabeça para o meu pai orixá, para a minha mãe orixá. Né? Quanto faz falta eu sentir aquela energia acolhedora, aquele axé acolhedor da Umbanda, né? De olhar caboclo em terra, o brado do caboclo, a risada da pombagira, o benzer do preto velho. Então a gente também está nesse momento passando por um momento de entender o artificial do real. Né? Então, quem sabe, ao retornar às atividades, muita gente vai voltar diferente. Né? Vai voltar e vai dizer assim, nossa,
Ah, eu precisava desse cheiro de terreiro, de umbanda, de defumação, de braseiro, de vela queimando. Ah, eu precisava ouvir esse brado do caboclo, eu precisava ouvir essas palavras. Então isso também está nos convidando a ir ao encontro, né, de amadurecer, de entender que o templo também é a propagação do divino, né? Temos dentro do templo a expressão divina manifestada em cada detalhe, no altar, nos ritos, na simbologia, né, no estudo, na maneira de se comportar. Então, dentro de um templo, há a expressão divina, há o todo manifestado. Então, é muito importante entender que o templo também é uma forma de se conectar, se relacionar com Deus e trazer ele de maneira mais concreta para o nosso íntimo, né? Eu acho tão interessante que no hinduísmo, alguns templos nos ensina que ao entrar há portas que você deve passar. Aí há a porta do apego, há a porta da luxúria, há a porta do dinheiro, há a porta da família, a última porta é o desapego de si mesmo, né? Que é a iluminação, o estado de moksha. Então, o templo nos ensina isso, a nossa peregrinação, o nosso descascar de rótulos, né? O templo nos ensina esse processo de burilar as nossas consciências, nosso aperfeiçoamento espiritual. Não que a gente não encontre isso fora do templo, né? Mas o templo nos cria condição de facilitar esse encontro. Então é muito importante que esse isolamento, muita gente vai lembrar do que é estar numa gira, do que é estar dentro de um templo, né? Eu sei que todo mundo vai dizer, ah, mas eu sou um templo vivo e divino. Sim, mas você precisa entender o lado de fora, você precisa saber se relacionar de fora para dentro, de dentro para fora. Então é muito importante. E a gente vem tomando essa condição, Pai Cris, né? A gente está com as atividades totalmente canceladas no momento, a gente está gravando algumas aulas EAD, nós temos nossos encontros internos, todo dia de manhã eu vou para o templo, faço as firmezas em nome de todos os médios, familiares, porque eu recebo todos os dias nomes de familiares, né? De pessoas que estão com suspeita, pessoas que estão doentes, e o geral. E então a gente continua trabalhando, e nós estamos ligados, porque é muito importante lembrar que nós estamos trabalhando, Pai Cris, não é mesmo? Nós estamos trabalhando, muita É gente vem isso se aí. sentindo um pouco cansado, dor de cabeça, né? Pressão oscilando, não está dormindo. Ontem era 4 horas, eu estava recebendo mensagem, olhando hoje de manhã, de pessoas me mandando mensagem: Pai Márcio, eu não consigo dormir. Então a gente está numa outra frequência, nós estamos numa outra frequência vibratória. Tem gente que está trabalhando acordado e tem gente que está trabalhando dormindo, né? De ambas as partes. Então nós estamos trabalhando sim no mundo espiritual. O mundo espiritual está muito ativo, né? Você que é um pouquinho sensitivo, você que sente um pouquinho a espiritualidade, se você sentar e silenciar, você vai sentir o mundo espiritual trabalhando a mil. Você vai sentir os seus guias espirituais ali, de prontidão, trabalhando, não para si, mas para o todo. Então é muito importante agora a gente usar nossas ferramentas. E é a maneira que a gente vem trabalhando, né, Pai Cris? Da maneira dentro do possível, nesse sentido. A gente vê também, eu vou muito mais além disso que tu está falando também. Eu vejo muito fora do terreiro, eu vejo os irmãos que frequentavam, que não participam dos nossos grupos e que são autônomos e que estão necessitando de uma palavra amiga, de um conforto, de um momento de se religar, porque muitos não têm um conhecimento, a expansão dessa consciência, onde saber que o guia, o orixá, o Deus, o Loru se manifesta em nós, de dentro para fora, não de fora para dentro. E sim, eu vejo aqueles irmãos que hoje estão lá sem trabalho, sem comida, sem alimentação, sem roupa. Então eu vejo que nesse momento o nosso desafio como sacerdote e como condutores do nosso terreiro é de tentar movimentar essa energia no nosso planeta, da caridade de uma outra forma, de caridade, onde a gente possa fazer todo um trabalho onde a gente possa chegar nessas pessoas, onde a gente possa chegar nesses irmãos e levar esse conforto, essa palavra, esse acalento, onde seja com alimentação, seja com roupas, seja com material de higiene, que hoje é artigo onde se faz necessário o material de higiene, principalmente a água sanitária. A gente sabe que ela é super eficiente contra o coronavírus. Então a gente entende que tem irmãos
né, que frequentam o meu templo, que não têm essas condições, que muitas vezes o templo também os ajudou em alguns momentos de dificuldade. E é essas pessoas da qual eu venho nessa reflexão nesses últimos tempos, né? Qual é o papel da Umbanda hoje com os nossos terreiros fechados? Qual é o papel da Umbanda hoje a gente dando esse atendimento, essa aproximação através das redes sociais com os nossos filhos espirituais, com as nossas turmas, né? Mas eu fico pensando como a gente vai chegar nesses irmãos mais necessitados hoje, porque nós estamos em isolamento social, mas se faz necessário nós, como sacerdotes, né, tentarmos achar meios para que assim a gente possa mobilizar os nossos grupos, mobilizar os nossos irmãos, sacerdotes aprendizes, médiuns, sacerdotes formados, dirigentes, toda essa comunidade umbandista, fazer um chamamento para que todos juntos possam movimentar essa energia da gratidão, que eu acho que é isso mais o que os mestres da luz hoje nos pedem, além de manter as nossas firmezas, a nossa fé como comunidade, nossa impostação mediúnica, nós tentarmos mexer, movimentar nessa energia através de uma outra forma, através que hoje a gente possa chegar nos mais humildes, nos mais necessitados, sabendo que eles necessitam de máscaras, de álcool gel, de álcool 70, enfim, de uma série de materiais que, nesse momento que se está, né, passando e acontecendo, eu vejo que eles não estão conseguindo ter esse comprometimento, eles não estão conseguindo ter este acesso. Então, eu vejo que é o desafio maior nosso, como sacerdote, tentarmos achar um meio para que assim a gente possa chegar a esses irmãos também. Muito bom. Pai Cris, fala para nós aí, é filho de quem, pai? Quem é seus orixás? Sou filho de Ogum e mãe Iemanjá. Ogunhê, Com meu pai é Goiás. muito carinho, né? Nossa Senhora. Qual foi o momento do Foi uma grande... sacerdócio? Qual foi o momento do sacerdócio que te marcou, pai Cris? Assim, aquele momento que você diz assim, olha, realmente esse momento eu vou levar comigo eternamente. Assim, pai Marcos, foram vários, muitos momentos da qual, porque o sacerdócio para mim é mágico, é único, é unânime, né? Tudo que a gente faz no sacerdócio, eu particularmente fazia, era com grande carinho, grande amor, me entregava ao meu extremo para que aquilo ali ficasse registrado e marcado na minha vida. Então, vários momentos, né? Eu tive várias descobertas, como eu falei, eu vim de uma banda bem tradicional, né? Então, incorporar a Mãe Orixá não existia, Pombagira não existia, não que fosse errado ou não, mas não era uma prática, não fazia Boiadeiro, parte do marinheiro, ritual. baiano. Marinheiro, boiadeiro, pais e mães orixás, né? Mas então, quando foi na minha primeira prática, foi Mãe Oxum, né? De cara, assim. E Mãe Oxum, para um homem incorporar Mãe Oxum, tive que passar Nossa, por muitos processos. Em pouco tempo, em minutos, eu tive que passar por muitos processos em mim. Mas quando eu me abri, me libertei, foi divino, foi mágico, foi onde aquilo ali ficou marcado, enfim, a cada gira se torna marcante para dentro do nosso ser, né? Então, o sacerdócio, todos os momentos, foi fantástico, né? No dia da minha leitura também foi um dia onde Pai Ventania, com toda a sua sabedoria ali naquele momento, foi marcante para mim. Tudo foi marcante, né? Eu sou sim, suspeito de falar, o sacerdócio é transformador, né? sim. Que bom, né? A gente sabe que o sacerdócio faz isso. Ele toca na nossa espinha dorsal, né? O sacerdócio ele toca lá na nossa zona de conforto, né? Nos convida o tempo todo a sair do conforto. Pai Cris, lá no seu templo, a mãe Cássia ela realiza trabalho com o sagrado feminino, né? Como é que tá Sim, os sim, sim. trabalhos? Quer falar um pouquinho sobre isso? Para as meninas que estão aí assistindo também, até para ficar já atualizado, né, do trabalho da Mãe Cássia, do Sagrado, os cursos, né? Como é que tá a agenda do terreiro?
Não, mãe Cássia teve também essa transformação, foi chamada para esse trabalho através de sua Cris, vamos fazer o seguinte, espiritualidade. rapidinho. Tá dando aqui para mim que vai encerrar a live em 10 segundos. Né? Nós extrapolamos o tempo. Pessoal, vamos retornar aí para mais 20 minutinhos de conversa. Convido todo mundo para a gente poder concluir, tá certo? Eu Isso vou aí, encerrar aqui e vou te isso chamar aí. de novo. Tá bom.